A gente volta a conversar aqui no estúdio com o Fernando Lins, ele que é coordenador de base territorial do IBGE, para falar sobre o resultado do Censo 2022, que foi divulgado hoje. Fernando, a gente só fazer uma correção, né? No bloco anterior a gente falou do crescimento populacional do nosso estado. Na verdade, qual é o percentual? Eu falhei, né? Eu disse 4,5%, mas foi 5,5%, tá? Tá certo, não, sem problema, são dados demais. São muitas por isso informações que a gente está detalhando aqui nessa entrevista. Bom, a gente falou aí que João Pessoa se destacou, foi a cidade que mais cresceu, mas qual é então o município que tem a menor população do nosso estado? Olha, a gente tem municípios como São José do Brejo do Cruz com apenas 1.699 habitantes, né? Parari, 1.720, Quixaba com 1.743, Cochichola com 1.824 e Riacho Santo Antônio com 1.955. São os municípios com menor população aqui no estado. Vamos falar agora sobre esse trabalho dos recenseadores, né? Como foi feita essa pesquisa, quando ela foi iniciada? Você citou aí que já teve essa necessidade de prorrogação. Como é que ia acontecer essa coleta de dados para o pessoal de casa entender direito? Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento público aqui a todos os recenseadores que trabalharam no censo do IBGE. Sem essa força de trabalho e sem a dedicação desses profissionais, a gente não conseguiria ter feito o censo. É uma força de trabalho indispensável e aqui na Paraíba a gente teve a grata satisfação de ter uma equipe muito colaborativa, né? Então foi um trabalho que iniciou no dia 1º de agosto, o trabalho dos recenseadores, né, com a coleta nos domicílios, né? Os recenseadores vão em todos os domicílios de todas as cidades do país, aqui do estado, né? Então é um trabalho árduo, né, cansativo, né? E quando a gente não consegue encontrar um morador, a gente retorna lá, às vezes mais de uma dezena de vezes a gente retorna ao endereço até conseguir fazer a entrevista. Então esse trabalho realmente foi um trabalho árduo aí e os recenseadores estão de parabéns aqui no estado. Fernando, e qual foi aquele município que vocês tiveram a maior dificuldade e aquele que surpreendeu, ou seja, que vocês tiveram o melhor desempenho? Olha, naturalmente os municípios com maior população a gente enfrenta maior dificuldade, né? Tanto por questões sociais, né? As pessoas têm maior recusa, né, a dar informação, quanto questões de violência e a mesma dinâmica da cidade dificulta, né, que a pessoa esteja na casa para atender o recenseador. Então, normalmente, aqui no estado, João Pessoa foi a cidade que a gente teve maior dificuldade, que a gente demorou mais tempo a concluir a coleta por conta dessas questões que é inerente, né, a uma cidade do tamanho do porte, né, de João Pessoa. Era de se esperar também que a gente tivesse uma dificuldade na cidade de Campina Grande, mas foi uma grata satisfação. A coleta de Campina Grande ocorreu de maneira muito rápida. A população ajudou bastante lá em Campina Grande e a gente conseguiu coletar as informações em tempo recorde lá em Campina Grande. Foi uma grata satisfação, foi nossa surpresa, vamos dizer assim. Tá certo. Inclusive a gente estava acompanhando imagens aí do trabalho dos recenseadores. Eu queria que o senhor explicasse também como é que funciona essa questão. A gente sabe que, infelizmente, toda a pesquisa, algumas residências, alguns domicílios, eles terminam não sendo visitados por essas dificuldades que vocês enfrentam, né? Mas como é que é feito esse cálculo? Qual é o mínimo, né, que é aceitável aí pelo IBGE de visita nos domicílios e o que vocês fazem com essas casas que teoricamente não foram computadas? É uma excelente pergunta, porque possivelmente a população deve se perguntar realmente como acontece. O mínimo que o IBGE aceita é 5% de não resposta, ou seja, aqueles endereços onde o IBGE não conseguiu encontrar o morador ou que o morador se recusou a prestar informação. Então, o mínimo aceitável é 5%. Qualquer coisa acima disso, a gente retorna até conseguir Estende até chegar. Atingir. A Paraíba foi destaque nacional nesse ponto, né? A gente teve apenas 1,6% de não resposta dos questionários. Foi o melhor estado do Brasil, né? Um resultado realmente que até hoje mesmo na divulgação nacional isso foi apresentado. Então a população da Paraíba como um todo está de parabéns, né, pelo grande trabalho cívico que foi de prestar as informações para o IBGE. Esses 1,6, mesmo esse 1,6 que não foi recenseado, seja ele por recusa ou porque a gente não conseguiu encontrar um morador, mesmo nas inúmeras vezes que a gente retornou ao endereço, esses são dados que são imputados, né? A partir de um cálculo estatístico é definido uma quantidade de população para aquele domicílio e aquilo dali é imputado, né, no total de população daquele município. Então, os dados que já estão disponíveis no site do IBGE hoje, para cada município, já está com essa imputação.
Ou seja, então aquela pessoa que por acaso esteja assistindo, eu não respondi ao censo, mas ali ele está assim contabilizado nesses números. Sim, ele está contabilizado. Infelizmente a gente perde algumas questões do questionário mesmo, porque ele não pôde responder, mas ele foi contabilizado, vamos dizer assim. Fernando, e explica para a gente também a importância, né, de uma pesquisa tão ampla como essa, né, que é o censo demográfico. Ou seja, para que servem esses dados? De que forma, né, vai interferir, pode melhorar a nossa qualidade de vida? Olha, todas as políticas públicas, elas são baseadas em informações. As informações mais seguras que se tem são as informações censitárias. Até então, a informação que a gente tinha era do censo 2010, já estava com 12 anos de desatualização. E quantas transformações de lá para cá, né? Exatamente, né? Inclusive, o retrato do Brasil, né? O lema do IBGE é retratar o Brasil. Então, aquele retrato já estava um retrato bem defasado. Então, todas as políticas públicas, desde uma simples compra de insumos médicos, né? Você tem que saber a população que aquilo vai atender, saber quais são as populações mais carentes, onde que elas estão e quais são os serviços públicos que ela precisa, se precisa de uma escola, se precisa de um posto de saúde, né? Se aqui as ruas que estão pavimentadas ou não, se tem um serviço de abastecimento de água naquela residência ou não. Todas essas informações, uma série de informações, o IBGE vai disponibilizar não só para a sociedade, mas para os entes públicos, seja ele municipal, estadual ou federal, e para a iniciativa privada também, para saber se vai fazer um investimento em determinado local, saber se aquele público que está lá naquela região se lhe atende. Tá certo. Fernando, queria agradecer, mas já fazendo o convite que assim que vocês divulgarem novos dados relacionados a esse censo, né, como você disse, assim, que isso são os dados preliminares, tem muito mais informações, então já fica o convite aqui para você trazer mais detalhes depois e o agradecimento também. Tá certo. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui disponibilizando essas informações iniciais e estou sempre à disposição, o IBGE está sempre à disposição para informar não só a mídia, mas também a população em casa. Tá certo, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, estendo a todos os recenseadores.